E aí galera do 8º ano, o professor Jair chegando para mais uma aula de arte e nós estamos nesse capítulo explorando um pouco sobre a música, falando sobre blues e o jazz. Em nossa aula online, nosso Google Meet, eu trouxe para vocês vários cantores americanos, inclusive também brasileiros, apresentando para vocês um pouco sobre o estilo, sobre a musicalidade do jazz e o blues, sobre o improviso que acontece nesse estilo musical. E o mais interessante também, eu trouxe para que vocês pudessem perceber a forma e o estilo que diferencia o jazz e blues nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Também trouxe alguns cantores para que vocês pudessem perceber o estilo deles. E hoje nós vamos falar um pouco sobre um assunto interessante, que é a cantoria de repente. Então nós estamos explorando a música, mas também nós vamos falar um pouco sobre o jazz, para completar essa ideia do jazz e do blues. Disse para vocês que vocês poderiam pesquisar um pouco mais sobre essas informações e sobre esse tipo de música, a história. Essa foi a tarefa que eu passei para casa, para que vocês pesquisassem um pouco sobre a história do blues. E algumas pessoas mandaram, e aí nós estamos agora conhecendo um pouco mais sobre o jazz, ok? Vamos à nossa aula. Bom, hoje nós vamos trabalhar com a cantoria de repente, mas antes de falarmos sobre esse assunto, eu quero voltar um pouquinho para que a gente possa lembrar sobre essa ideia de música, né? E aí trazer aqui informações importantes para vocês. Eu quero aqui falar um pouquinho sobre o jazz, né? Mas antes vamos voltar aqui um pouquinho para o início, que vai falar justamente aqui, jazz. O jazz é uma manifestação musical que surgiu no fim do século XIX nas comunidades afro-americanas de Nova Orleans, nos Estados Unidos da América. Esse gênero musical tem como característica mesclar elementos das tradições religiosas, das bandas marciais e do ragtime, né? Para improvisar no jazz, o músico usa como referência uma marcação rítmica e uma melodia já estabelecida. Essa referência é chamada de tema. Com base nele, o músico cria melodias e harmonias que devem combinar com o que está sendo tocado pelo grupo. A dinâmica acontece da seguinte forma: um tema é tocado por todos e depois cada músico tem o seu momento para improvisar. Percebam que o jazz tem uma relação muito forte com a improvisação. Lembra que no início desse capítulo nós estávamos falando sobre improvisação, né? Sobre o improviso. Vocês pesquisaram até sobre isso. Dentro da perspectiva do jazz, há sim o improviso. E é interessante perceber, né, a ideia da improvisação, né? A improvisação musical ela acontece quando o músico cria e executa a música ao mesmo tempo. Tá? Então é interessante essa informação. A dinâmica acontece, então o que vai acontecer? Cada músico tem seu movimento para começar o processo de improvisação. Quando um músico termina a sua improvisação, todos voltam a tocar junto o mesmo tempo. Depois de um tempo, outros músicos começam o processo e vão trazendo ali a improvisação e assim por diante. É interessante lembrar que esse processo acontece no jazz e que todos conseguem perceber o momento certo em que deve tocar sua improvisação e também o momento certo em que eles devem voltar a tocarem todos juntos. Nosso último encontro, como eu falei no início da aula, através do nosso Google Meet, apresentei sim para vocês alguns cantores e ali nós trouxemos algumas músicas de qualidade produzidas ali pelos afro-americanos. Vamos um pouquinho à frente aqui a imagem, para que você possa ver aí, tá? Vamos conhecer um pouquinho, saber um pouquinho mais. No jazz são aceitos praticamente todos os tipos de instrumento, sendo os mais usados que são saxofone, piano, bateria, contrabaixo e guitarra. É importante lembrar que existem variações de acordo com o grupo. Nós temos aqui outras informações. A história do jazz está interligada com a sociedade no fim do século XIX e início do século XX dos Estados Unidos da América, seja por meio da arte, seja pelas questões sociais e raciais. Aqui tem a ideia
para que você possa estar procurando, para que você possa assistir a um documentário de jazz de Ken Burns. Então procura para que você possa estar assistindo, que conta justamente a ideia, né? Ali vai em 12 episódios, o surgimento contagiante em torno do ano de 1890, né? Ali o surgimento do jazz, né? Em Nova Orleans, e as transformações até a década de 1960 e os anos de 2000. Então você pode estar procurando. No último encontro nós falamos sobre o blues, né? Que é um termo blues que é usado para definir tanto uma forma musical quanto um estado emocional melancólico. Então o blues vai muito por essa ideia, né? É difícil saber como surgiu esse estilo musical estadunidense, né? O americano. Então, no entanto, em 1900 o blues já apresentava uma estrutura relativamente fixa, com estrofe de 3 versos e estilo de cantar semelhante às canções de trabalho dos camponeses do sul dos Estados Unidos da América. Vamos um pouquinho para frente, para que a gente possa estar falando de representantes que fizeram história. Os instrumentos mais utilizados no blues são a guitarra e o baixo elétrico, a bateria, a gaita, o saxofone e o piano. A voz e os instrumentos estabelecem uma relação de diálogo, como se a voz perguntasse e aguardasse a resposta da guitarra. Há uma sincronia entre a voz e entre os instrumentos musicais, e isso é que faz total diferença ali com o blues. Um pouquinho mais à frente, as letras do blues geralmente são melancólicas, como já falei para vocês, e de lamentação, emoção, contentamento, né? Ou constantemente elas vão abordar esses dois tipos de música. Algumas cantoras de blues foram muito famosas pela interpretação marcante, cheia de expressividade. E aqui se destaca Nina Simone, que foi justamente uma expressão aí do blues. Acho bacana trazer ali as mulheres como representação de uma época, de um estilo, seja dentro da perspectiva artística da dança, do teatro, do cinema, seja dentro da representatividade da arte, da pintura ou também da escrita. Mas nesse caso nós estamos trazendo uma grande artista americana, né, afro-americana, Nina Simone, que cantava aí o blues e trazia a sua música marcada e cheia de expressividade, ok? Mais à frente, nós vamos falar um pouquinho sobre desafio à cantoria de repente. O repente ou cantoria de repente é uma manifestação artística popular brasileira. Então, a partir de agora, nós vamos explorar um pouco sobre a nossa cultura específica, falando sobre a cantoria de repente. Esse gênero poético musical apresenta uma dinâmica, olha que interessante. Nós estamos falando a partir de agora acerca da cantoria de repente. Então, o repente ou cantoria, tá? É uma manifestação artística popular, olha aqui, brasileira. Né? E esse gênero poético musical apresenta uma dinâmica entre os músicos e o tema que é improvisado através de textos. Esses textos são textos poéticos, musicados, que vão ser apresentados ali diante de um público, tá? Então, nós estamos explorando agora um pouquinho sobre a música brasileira, né? A expressão que se tem dentro da perspectiva aí do que nós estamos falando sobre o repente. A cantoria de repente se manifesta com variações estéticas em diversas regiões do país. Entre os canoeiros da Bahia, o repente é chamado de beira-mar. E os cantadores sempre iniciam sua estrofe pelo último verso do outro cantador. Na região Nordeste, a cantoria de repente é chamada de desafio. Então, trazendo aqui um destaque para a região Nordeste. 2 cantadores, cada um com sua viola, improvisam versos seguindo uma estrutura fixa em relação ao número de versos em que cada estrofe e as rimas e ao número de sílabas em cada verso. Então, isso é muito comum no Nordeste, né? O desafio entre eles. Eles vão lá desafiando e vão produzindo som de qualidade, né? Eles vão ali produzindo música, né, de qualidade, trazendo ali versos, né, produzindo estrofes, rimas,
com qualidade e trazendo ali uma cantoria de repente. Isso é justamente algo específico de cada região e aqui trazendo algo que é específico da região Nordeste. Vamos um pouco à frente para que a gente possa trazer outras informações. Os instrumentos mais comuns no acompanhamento de desafio são as violas, as rabecas, a sanfona e o violão, existindo variações nas diversas regiões, como nós já colocamos aqui. O improviso acontece na embolada e no rap. Na embolada, utiliza-se o pandeiros e os improvisos se baseiam em frases preexistentes em uma batalha entre os participantes. Assim como repente, ela tem sua origem na região Nordeste, mas espalhou-se por todas as regiões do Brasil a partir do século XIX, com a atuação do trovador repentista, que era chamado Teixeirinha. Já o rap originou-se nos Estados Unidos da América no fim da década de 1960. Inicialmente, os cantores se desafiam em batalhas centradas na linguagem falada e incorporada a uma melodia com base rítmica repetitiva. Essa forma de rap atualmente é conhecida como estilo livre. Em ambos os estilos musicais, a influência da literatura oral é marcante, com frases de efeito e ditados ou frases conhecidas popularmente, ou seja, conhecidas pelo povo. Há um destaque em relação a essas músicas, né? A influência da literatura oral, né? Que é marcante. Então percebam que a literatura ela é expansiva, né? Ela vai estar inserida na música, ela vai estar ali inserida em todo o processo de construção do conhecimento através da leitura e da escrita, tá? Então essas são algumas informações importantes que nós estamos trazendo para vocês sobre a cantoria de repente. Bom, aqui tem o repente nordestino, o pobre e o rico, da dupla Caju e Castanha, que diz assim: o pobre e o rico, caju e castanha. Caju, o rico é quem come tudo, tudo que quer ele come. Castanha, mas o pobre que trabalha ganha pouco e passa fome. Caju, rico come caviar, come picanha, filé. Na vida, o rico tem tudo e come tudo o que quer. Onde o rico bota o dedo, o pobre não bota o pé. Castanha, o pobre come bolacha, tripa de porco e sardinha, farofa de girimum, bucho de boi com farinha. Come cuscuz com manteiga e batata com passarinho. Caju, filho de rico, se forma para trabalhar em cartório, gabinete especial, telefone, escritório, engenharia, medicina, exame e laboratório. Castanha, a filha do pobrezinho, fica velha sem leitura. Quando aparece o emprego, é na rua da amargura. Para jogar tambor de lixo no carro da prefeitura. Então vejam aí, são estrofes que vão rimando, tá? E trazem dois personagens importantes para a cultura nordestina, que é a dupla Caju e Castanha. Você pode procurar aí o vídeo na internet sobre o pobre e o rico do Caju e Castanha, que você vai ver como é feita essa embolada, como é feito todo esse processo ali entre eles, tá? Então você tem essas informações que será interessante você estar conhecendo. Nós falamos hoje sobre alguns assuntos interessantes acerca da música, né? Trouxe aqui informações sobre o jazz, também afirmei um pouco sobre o blues e dentro dessa ideia nós estamos trabalhando aí justamente com algo que é específico aqui no Nordeste, que é o repente, que é muito interessante, que faz parte da cultura e precisa ser explorado, né? O mundo precisa também conhecer, assim como nós conhecemos o jazz e blues americano. É interessante que os americanos ou outros países possam conhecer um pouco sobre essa relação que existe aí entre a nossa cultura, né? Sobre a cantoria de repente, tá? É muito bom que você também explore, conheça aí um pouco mais sobre esse assunto, pesquisem, se informem, tá? Conheça sobre os cantores, conheçam sobre pessoas que produzem essa arte, essa literatura. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo encontro com mais informações sobre o mundo da música.